Nunca gostei do sótão da casa da minha avó. O teto rangia, o cheiro de poeira e madeira úmida queimava as narinas, e o silêncio lá em cima tinha um peso estranho, como se alguém prendesse a respiração atrás das caixas velhas. Durante anos, aquele espaço permaneceu fechado. Minha avó dizia que era perigoso, que o assoalho estava podre, que havia ratos. Mas sempre tive a impressão de que o perigo não vinha do chão. Quando ela morreu, coube a nós esvaziar a casa. Minha mãe quis vender tudo rápido, então contratou um pequeno caminhão e chamou minha irmã e eu para ajudar. No fim do segundo dia, quando já havíamos esvaziado todos os quartos, encontrei a chave do sótão no fundo de uma gaveta da cozinha, presa com fita isolante e marcada com um X vermelho. A escada era curta, mas o ar mudava já no primeiro degrau. Um calor sufocante, denso, e um zumbido baixo pareciam brotar de lá de cima. Quando empurrei a porta, a madeira resistiu, como se estivesse grudada, então se abriu de uma vez com um estalo seco. A luz da lanterna cortou o breu e parou numa figura encurvada no centro do espaço. Era uma boneca. Estava suja, com o rosto coberto de fuligem, o vestido rasgado e o cabelo preso em nós como se tivesse sido arrastada pelo chão por anos. Mas o que mais chamou a atenção foi o símbolo sob ela, uma cruz invertida, desenhada grosseiramente em carvão. Ao redor, manchas escuras enegreciam o piso, como queimaduras antigas. A boneca estava sentada exatamente no centro do desenho, com as mãos apoiadas nos joelhos, os olhos arregalados, sem brilho, mas profundos. Minha irmã entrou atrás de mim e congelou ao vê-la. Sussurrou um palavrão, e antes que eu pudesse falar qualquer coisa, ela se abaixou, pegou a boneca e colocou dentro de uma caixa. "Vamos jogar isso fora", disse. Algo dentro de mim queria protestar, mas não consegui. Era como se minha garganta tivesse travado. Naquela noite, dormimos na casa, porque a mudança só viria pela manhã. Por volta das 3 da madrugada, acordei com um barulho seco vindo da cozinha. O som de algo caindo, seguido por um choro abafado. Me levantei com o coração disparado, atravessei o corredor escuro e encontrei minha irmã ajoelhada no chão, segurando a mão do meu sobrinho de 7 anos. O menino tremia, com os olhos inchados e a palma da mão esquerda preta, como se tivesse sido mergulhada em cinzas. Ele tocou a boneca, disse minha irmã com a voz trêmula. Ela estava na caixa, mas ele disse que ouviu alguém chamando e foi até lá. O menino apenas chorava, sem conseguir falar, enquanto a pele de seus dedos começava a enrugar, escurecer como madeira podre. Levamos ele ao hospital, claro. Dissemos que era uma queimadura química ou algo assim. Os médicos ficaram confusos, tentaram de tudo, mas a necrose subia pelos dedos como um mofo faminto. Fizeram enxertos, deram antibióticos, mas a carne morria. Em uma semana, amputaram até o pulso. Achamos que tudo acabaria ali, que a boneca era só um objeto sujo e que o problema estava resolvido. Mas não sabíamos que ela havia sido levada junto com as caixas para o depósito onde guardamos o que não coube no caminhão. E ali, longe dos olhos, ela continuava viva. 2 semanas depois, o rapaz que organizava o depósito ligou. Disse que algo estranho estava acontecendo. Que o cheiro dentro do galpão estava insuportável. Que todos os objetos de madeira começaram a mofar, que tecidos apodreciam em horas, que nem o plástico escapava. Quando fomos verificar, quase vomitei. Era como se o tempo tivesse acelerado para tudo ali dentro. Umidade nas paredes, estantes tombadas, caixas comidas por dentro. E no canto, a boneca, sentada de novo. Sozinha. No escuro. Minha mãe quis queimá-la. Pegou gasolina e fósforos, mas quando jogamos o líquido e acendemos o fogo, a boneca simplesmente não pegou. As chamas contornavam seu corpo como se ela fosse feita de pedra. E o pior, o símbolo da cruz estava de novo sob ela, desenhado agora no próprio chão de cimento. Decidimos enterrá-la. Em um campo longe da cidade, sem ninguém por perto. Cavamos fundo, enfiamos a boneca lá e jogamos terra até cobrir tudo. Fizemos um sinal da cruz, mesmo sem sermos religiosos. Voltamos para casa, aliviados. Mas durou pouco. Na madrugada seguinte, meu sobrinho acordou gritando.
Disse que a boneca estava do lado da cama, que sussurrava coisas num idioma estranho. Corremos até o quarto e não havia nada, mas o lençol estava enegrecido, como se algo molhado tivesse se arrastado ali. Minha irmã surtou. Pegou o menino e foi embora da cidade. Nunca mais quis falar sobre isso. Mas eu fiquei. E continuei vendo os sinais. Pequenos, sutis no começo. Maçanetas corroídas, espelhos que embaçavam sem motivo, barulhos de risos abafados nos cômodos vazios. Então, as frutas começaram a apodrecer em horas. A madeira da casa começou a estalar de dentro para fora. Objetos enferrujavam como se estivessem enterrados há anos. Foi quando encontrei, na parte de trás de um armário que nunca mexíamos, um caderno velho da minha avó. Páginas escritas à mão, em letras trêmulas. Ela falava sobre a boneca. Contava que ela apareceu um dia na porta, deixada por um homem com os olhos brancos. Que ela tentou se livrar, mas tudo que tocava a boneca morria. Que o símbolo era uma forma de contê-la. Que o sótão era o único lugar da casa onde ela podia ser mantida. Minha avó viveu anos com aquilo acima da cabeça. Sozinha. Sem contar para ninguém. E agora, ela estava solta. Na última noite, quando decidi abandonar a casa, ouvi batidas. 3 toques secos na porta do meu quarto. Quando abri, não havia ninguém. Mas o corredor estava coberto de pegadas pequenas, negras, como feitas por pés molhados de carvão. Desceram as escadas, passaram pela sala e sumiam na porta dos fundos. Fui embora no mesmo instante. Nunca mais voltei. A casa foi vendida a preço de banana, e quem comprou desapareceu 2 meses depois. Dizem que encontraram a estrutura toda comprometida, como se a madeira tivesse envelhecido 100 anos em dias. Hoje, vivo longe, mas às vezes, quando o silêncio é profundo demais, juro ouvir aquele zumbido. Baixo, vibrante, como uma corda sendo tensionada. E quando fecho os olhos, vejo os dela. Redondos, mortos, olhando direto para mim. Não sei onde ela está agora. Só sei que não terminou. Que tudo o que ela toca apodrece. E que um dia, de novo, alguém vai abrir a porta errada. Era para ser só uma reforma simples. Ampliar o quarto dos fundos, derrubar uma parede antiga, trocar o piso. A casa tinha mais de 50 anos, e tudo nela parecia suspirar cansaço. Os azulejos estufavam, as tomadas chiavam, o forro cedia com o tempo. Ainda assim, era o nosso lar. Um lugar que eu herdei do meu avô e que carregava lembranças boas demais para ser abandonado. Até aquele dia. Contratei 2 pedreiros locais. Gente experiente, de confiança. Vieram cedo, trouxeram ferramentas, rádio, disposição. Começaram derrubando parte do gesso de uma das paredes internas, aquela que separava o quarto antigo de um pequeno depósito que ninguém mais usava. Eu fiquei no corredor, observando enquanto eles batiam com marretas curtas, tirando pedaços brancos que caíam como neve grossa. Tudo normal, até que um deles parou no meio do movimento, virou o rosto e franziu a testa como quem ouve algo estranho. Ele desligou o rádio. Pedi silêncio. O outro olhou também, confuso. Então escutamos. Uma voz. Fraca, abafada. Quase um sussurro, vindo de dentro da parede. SHHH. Congelamos. Os homens se entreolharam. Achei que fosse uma brincadeira, mas o tom da voz era desesperado. Pedia silêncio, como quem teme ser descoberto. Um dos trabalhadores, o mais novo, encostou o ouvido e arregalou os olhos. Tem alguém aí dentro, disse. O mais velho tentou racionalizar. Talvez fosse um cano, o vento, algum animal. Mas a respiração estava lá, lenta, profunda, como se alguém estivesse preso no escuro. Não sabíamos se era um sem-teto, uma criança ou algo pior. Pegaram a marreta de novo, mas agora com mais cautela. Bateram devagar até que uma parte maior do gesso cedeu e caiu inteira. O que surgiu atrás não era parede. Era um buraco. Uma abertura oval, quase perfeita,
como se tivesse sido esculpida por dentro. Do outro lado, apenas escuridão. Nenhuma parede de tijolos, nenhum encanamento. Apenas um túnel escuro que parecia absorver a luz. E dali vinha o ar quente. Um sopro constante, úmido e o som da respiração. Os dois recuaram. O mais novo largou as ferramentas. Isso não é normal, disse. Não tem estrutura aí. Isso não devia existir. E tinha razão. Pela planta da casa, ali devia haver apenas concreto. Nenhum espaço oco, nenhum duto. Aquilo não constava em lugar nenhum. Chamei o eletricista, que estava no quintal, e pedi para iluminar o buraco com uma lanterna. A luz mal entrava. Como se fosse engolida pela escuridão. Um cheiro estranho começou a se espalhar. Quente, doce e azedo ao mesmo tempo. Como carne podre em banho-maria. Tem alguma coisa respirando lá dentro, sussurrou o pedreiro mais velho. Devagar, como se soubesse que estamos aqui. Decidimos parar por ali e chamar a polícia. Mas quando liguei, algo me segurou. Não fisicamente, mas uma sensação pesada, sufocante. Como se aquilo não pudesse ser contado. Como se falar fosse piorar tudo. Olhei de novo para o buraco e tive a impressão de que a respiração havia mudado. Ficado mais rápida. Excitada. Fechamos o cômodo. Empurramos um armário contra a entrada, por precaução. Os trabalhadores disseram que voltariam no dia seguinte, mas só um apareceu. O mais novo não quis voltar. O outro veio, mas com olhos fundos e um silêncio estranho. Sonhei com aquilo a noite toda, ele disse. Não era um túnel. Era uma boca. Aquilo me gelou. Passei o dia tentando racionalizar. Talvez fosse um esconderijo antigo, talvez uma câmara feita por moradores anteriores. Mas a respiração não parava. À noite, o som parecia atravessar as paredes. O quarto ficou mais quente. E o cheiro piorou. Na madrugada, ouvi o armário arrastar sozinho. Corri até lá e, mesmo no escuro, senti que o ar no corredor tremia. Uma espécie de vibração baixa, como um zumbido vindo debaixo da terra. Abri a porta com cautela e vi o buraco maior. A parede parecia derretida ao redor. O gesso escorria como cera de vela. E no centro, duas marcas no chão. Como mãos. Tapei o buraco com cimento no dia seguinte. Contratei outra equipe, gente que não fazia perguntas. Mandaram fechar a parede inteira, reforçar com tijolo e concreto, como se nunca tivesse sido aberta. Quando terminaram, respirei aliviado. Mas o alívio durou pouco. Na noite seguinte, o som voltou. Dessa vez, dentro da minha cabeça. Era a mesma voz, murmurando SHHH, e depois um sussurro prolongado, quase carinhoso. Você me acordou. Minhas noites viraram tormento. Comecei a ver vultos passando atrás das cortinas. O espelho do banheiro embaçava com palavras que desapareciam em segundos. Coisas como mais fundo, abra de novo, preciso sair. Me neguei. Tranquei o quarto. Mudei de cômodo. Mas a casa parecia respirar também. Comecei a gravar o som com o celular. No início, nada saía. Mas depois de alguns dias, captei a respiração. Grave, arrastada, como se algo enorme estivesse dormindo dentro das paredes. Levei o áudio a um engenheiro de som. Ele analisou e perguntou se eu havia gravado em uma caverna. Disse que o eco era profundo demais, como se viesse de um espaço muito maior que uma casa. Os animais da vizinhança sumiram. Os pássaros pararam de cantar perto da minha janela. E certa noite, encontrei um dos gatos mortos no quintal. Estava seco, como se tivesse sido sugado de dentro para fora. Os olhos arregalados, a boca aberta num grito sem som. Decidi fugir, mas a casa não deixava. A cada vez que tentava sair, algo acontecia. O carro não ligava, a chave desaparecia, os pneus furavam sozinhos. Amigos que vinham me visitar ficavam doentes. Diziam que o ar ali estava errado.
que tinham pesadelos quando dormiam perto das paredes. Então entendi. A coisa lá dentro não queria sair. Queria que eu ficasse, que eu escutasse, que eu entendesse. Voltei ao quarto. Sentei em frente à parede selada. Fiquei em silêncio. A respiração estava lá, constante. E, pela primeira vez, senti que não estava sozinho. Hoje, não tento mais fugir. A casa está quieta. A respiração mais lenta. Às vezes, sinto algo tocar minha nuca no escuro. Algo quente, úmido, como o hálito de um animal adormecido. E toda vez que penso em contar para alguém, a voz sussurra de novo. Mais perto. Mais íntima. SHHH. Não acorde os outros. No começo, achei que era só cansaço. Estresse acumulado, noites mal dormidas, a cabeça inventando coisas para preencher o silêncio da casa. Mas aquela imagem, o reflexo da casa em chamas, repetido toda noite no espelho do corredor, não parecia invenção. Era real demais. Vívida demais. E acontecia sempre da mesma forma. As labaredas subindo pelas paredes, o teto desabando em brasas e alguém atrás da janela da sala, batendo punho contra o vidro e gritando por socorro com a boca aberta num grito sem som. O espelho estava ali desde que me mudei. Era velho, moldura dourada descascando, pendurado num prego torto. Herdado junto com a casa, como um item que ninguém teve coragem de remover. Quando o vi pela primeira vez, achei charmoso. Agora, evito até olhar direto. Mas à noite, não tem como não passar por ele. Fica entre meu quarto e a cozinha, e mesmo que eu tentasse cobrir, sempre encontrava o pano no chão pela manhã, como se o espelho se recusasse a ser ignorado. A primeira vez que vi a cena, parei no ato. Não entendi. Olhei para o espelho, depois para o fundo do corredor e nada fazia sentido. Atrás de mim, tudo estava intacto, escuro e silencioso. Mas no reflexo, a casa ardia. Cada detalhe era meu. O sofá, a cortina, o tapete, tudo pegando fogo. E aquela figura atrás do vidro, com os braços em desespero, pedindo para sair. Senti o coração gelar, a garganta secar. Pisquei várias vezes, achando que sumiria, mas a cena só ficava mais nítida. Toquei o espelho com a ponta dos dedos, e o vidro estava quente. Recuar foi instintivo. Apaguei as luzes correndo, me tranquei no quarto e não saí até o sol nascer. No dia seguinte, tentei não pensar. Atribuí a exaustão. Mas a noite voltou, e com ela, a imagem. Igualzinha. O mesmo fogo, a mesma pessoa presa, o mesmo pânico refletido. Só que dessa vez, o rosto parecia mais claro. Feminino. Olhos esbugalhados. Boca aberta num pedido mudo. O som nunca vinha, mas eu sabia que ela gritava meu nome. Eu sentia. Passei semanas nessa rotina. Ignorava durante o dia, temia durante a noite. Comecei a dormir com a porta trancada, andava pela casa sem olhar para o espelho e deixava todas as luzes acesas. Mas nada impedia que, no horário certo, o reflexo começasse. Sempre por volta das 3 da manhã. Como um filme repetido numa tela que não obedecia a ninguém. Até que, uma madrugada, resolvi encarar de frente. Me aproximei devagar, sentindo o suor escorrer pelas costas. O fogo refletido parecia real. Eu via as faíscas voando, a fumaça dançando no teto, o papel de parede descascando sob as chamas. E lá estava ela, batendo no vidro, os olhos fixos nos meus. Senti algo pulsar por dentro, como se minha alma soubesse mais do que minha mente. Levei a mão ao espelho, com raiva e medo ao mesmo tempo, e bati com força. O vidro quebrou, mas não como deveria. Ele estalou como se estivesse vivo. Um corte profundo abriu na minha palma, e o sangue escorreu quente, tingindo o chão. Caí de joelhos, tentando estancar a dor, mas o que me paralisou de verdade foi o reflexo. A mão que eu via no espelho continuava acenando. Mesmo depois do impacto, mesmo com o corte, mesmo sem mim. Ela sorria. Aquela mão não era mais a minha.
Fui ao hospital, menti que havia caído. Levei pontos, curativo, analgésicos. Quando voltei para casa, encontrei o espelho inteiro outra vez. Nenhuma rachadura, nenhum vestígio do sangue que pinguei ali. Só o mesmo reflexo, agora mais escuro, mais fundo. E aquela mão, parada, mas presente. Comecei a pesquisar. Vasculhei jornais antigos, fui até o cartório. Descobri que a casa já tinha pegado fogo. Sim, 40 anos atrás. Uma mulher morreu presa durante o incêndio. Seu nome era Letícia. Ninguém soube ao certo como o fogo começou. Disseram que foi no porão, mas a verdade é que ela gritava da janela da sala quando os bombeiros chegaram. A janela onde, toda noite, ela aparece no espelho. A vizinha da frente, uma senhora que raramente sai de casa, confirmou. Disse que ninguém mais conseguia viver aqui. Que todos que tentaram saíram depressivos, doentes, mudos. Um deles arrancou todos os espelhos antes de se enforcar. Outro arrancou os olhos com uma colher. Achei exagero, mas as palavras dela ficaram martelando. A Letícia ainda mora ali. O espelho é dela. Comecei a ter sonhos. Nele, a casa queimava, e eu estava trancado por dentro. Corria de cômodo em cômodo, buscando uma saída, mas todas as portas levavam de volta ao espelho. E ela me esperava lá, com o rosto colado ao vidro, pedindo para trocar de lugar. Deixa eu entrar. Você já viveu o bastante. As noites ficaram mais curtas. Os reflexos, mais frequentes. Agora, mesmo durante o dia, se passo rápido pelo corredor, vejo um lampejo de fogo. Um vulto. Um movimento sutil. A mão no espelho não me imita mais. Ela age sozinha. Às vezes me aponta. Às vezes acena. Às vezes pressiona os dedos contra o vidro como se quisesse quebrá-lo de dentro para fora. Semana passada, levei um amigo para dormir aqui. Contei uma versão leve da história. Ele riu. Às 3 da manhã, gritou tão alto que os vizinhos chamaram a polícia. Quando cheguei até ele, estava de joelhos no corredor, tremendo, olhando pro espelho. Disse que tinha visto o próprio corpo em chamas, e que alguém do outro lado sorria com a pele derretendo. Ele nunca mais falou comigo. Desde então, percebi que a imagem muda. A casa ainda queima, mas agora sou eu quem aparece preso atrás da janela. Sou eu quem grita, quem bate no vidro. E a Letícia me observa do lado de cá, com o rosto calmo, como se já tivesse vencido. Tentei cobrir o espelho com um lençol grosso. Ele rasgou sozinho durante a noite. Tentei arrancar da parede, mas a estrutura parece soldada. Já não durmo. Vivo de café, ouvindo os estalos da casa e esperando o próximo reflexo. Me olho nas superfícies e temo o momento em que não verei mais meu rosto, apenas o dela. Hoje, fiz de novo. Tentei quebrar com um martelo. E o vidro quebrou, mas não cedeu. O corte abriu do outro lado da mão, mais profundo que o primeiro. Sangrei no chão, e quando levantei os olhos, vi a mim mesmo do outro lado. Mas algo estava errado. Os olhos no espelho eram mais escuros. A pele, mais cinza. E aquele reflexo. Ele sorriu primeiro. Acho que ela está quase conseguindo. Se você estiver lendo isso e encontrar este espelho, não olhe. Porque se olhar tempo demais, ele olha de volta. Nunca acreditei em histórias sobre casas mal assombradas. Sempre achei que as pessoas exageravam, misturavam sonho com medo ou buscavam atenção. Até o dia em que me envolvi com a restauração daquela casa no interior, uma construção do século XIX, esquecida pelo tempo e pela lógica. Fui contratado para supervisionar as reformas, garantir que tudo seguisse conforme o plano arquitetônico. Mas nenhum projeto preparado por engenheiro algum poderia explicar o que vivi naquele lugar. Logo no primeiro dia, notei um detalhe incômodo. No segundo andar havia uma janela lacrada com tábuas largas, pregadas de forma brutal, como se alguém tivesse tido pressa em impedir que algo saísse, não que entrasse. Os pregos eram grossos, enferrujados, batidos sem alinhamento. Os trabalhadores evitavam comentar sobre aquilo.
mas notei como olhavam de relance para o corredor quando passavam por lá, como se algo os puxasse, mesmo sem querer. Foi no terceiro dia que tudo começou a desandar. Um dos ajudantes, Jaime, decidiu que aquilo era apenas uma janela e resolveu espiar por uma fresta entre as tábuas. Ele nem teve tempo de se afastar, caiu no chão gritando, a mão cobrindo o olho direito. Quando conseguimos levá-lo ao hospital, o médico nos disse que a retina havia sido queimada de dentro para fora. Jaime apenas repetia, entre soluços, a mesma frase: "O que vive ali dentro me viu também." Depois disso, 3 trabalhadores pediram demissão. Um deles, Marcelo, saiu correndo no meio da madrugada, deixando suas ferramentas para trás. Só disse que algo sussurrava do segundo andar enquanto ele dormia no quarto improvisado no térreo. Eu tentei manter a razão. Talvez fosse alguma substância tóxica, mofo, alucinação coletiva causada pelo cansaço. Mas nada explicava o calor que vinha de trás da parede lacrada. Um calor denso, quase vivo, que parecia respirar junto com a casa. Fiquei obcecado. Comecei a estudar os documentos antigos. Descobri que aquela casa pertenceu a um botânico excêntrico chamado Fernando Coelho, desaparecido em 1892, após relatar que havia encontrado uma nova forma de vida escondida na floresta próxima. Nos registros finais, havia desenhos de olhos humanos com pupilas verticais e relatos de sonhos onde era observado por algo preso entre as tábuas do mundo. Fernando descrevia a janela como um ponto cego entre o real e o que finge ser real. Aos poucos, percebi que a casa não dormia. Ela respirava. As madeiras estalavam à noite com um ritmo. As paredes suavam. E sempre que o sol nascia, o segundo andar cheirava a terra revirada. Instalei uma câmera voltada para a janela lacrada, escondida atrás de uma estante. Quando revisei as imagens do dia seguinte, senti o estômago gelar. Às 3h47, a câmera captou uma sombra passando lentamente, sem forma definida, mas com um detalhe inconfundível: 2 olhos brilhando como brasas, fixos no equipamento. Não contei a ninguém. Queria entender. Queria provar, para mim mesmo, que não estava enlouquecendo. Uma noite, subi sozinho. Levei uma lanterna, uma barra de ferro e uma câmera de mão. Quando me aproximei da janela, senti a pele arrepiar. Havia um som. Não era vento. Era como o ronco de uma garganta úmida e viva. Encostei o ouvido e ouvi com clareza: "Você também quer olhar?" Dei um passo para trás. A fresta entre as tábuas começou a alargar sozinha, como se a madeira respirasse, abrindo espaço. Gravei tudo. A lanterna falhava, mas captei as imagens. Não havia nada além de escuridão atrás da fresta, mas os olhos estavam lá, muito mais fundos do que a parede permitia. Olhos enormes, fixos, que mudavam de cor conforme eu respirava. Quando dei um passo à frente, algo do outro lado soprou. Um ar quente e pesado, que trazia o cheiro de carne úmida e cabelo queimado. A câmera caiu da minha mão. E, por um momento, vi meu reflexo no vidro rachado de um quadro no chão, só que eu não estava sorrindo. Desde aquele dia, não consegui mais dormir direito. Sonho com a janela. Sonho com alguém do outro lado, forçando a madeira com dedos finos demais para serem humanos. Sinto a casa me chamar, mesmo longe dela. Mesmo agora, escrevendo isso de um lugar seguro. Fernando, o antigo dono, também teve sonhos assim. Encontrei o diário dele escondido sob o assoalho. Na última página, rabiscada em sangue seco, havia uma única frase: "Ela quer ser vista." Voltei lá uma última vez. Sozinho. Estava decidido a encarar. Mas o corredor parecia maior. As paredes respiravam. A madeira rangia baixo, como um aviso. Quando cheguei à porta do segundo andar, ela estava aberta. A janela não tinha mais tábuas. O buraco era limpo, circular, como se tivesse sido moldado por dentro. E ali, naquele vazio, estavam os olhos. Mas dessa vez, não me olhavam. Olhavam para algo atrás de mim. Virei o corpo devagar e vi meu próprio reflexo na vidraça de um armário antigo. Mas não era exatamente eu.
Meu rosto tinha pequenas rachaduras, como porcelana trincada. Minha boca se movia com atraso. E os olhos piscavam fora de ritmo. Dei um passo à frente, e meu reflexo não me acompanhou. Ficou parado, sorrindo, como se tivesse esperado esse momento por anos. Depois, acenou lentamente. Corri. Saí sem olhar para trás. Queimei minhas roupas. Quebrei todos os espelhos da casa onde estou agora. Mas não adianta. Refrações surgem até na água da torneira. E sempre vejo aquele reflexo. Não importa onde esteja, ele me encontra. E agora sou eu quem evita frestas. Quem teme o segundo andar. Porque o que vive ali dentro me viu também e me quer de volta. Mudar para esta casa foi uma decisão impulsiva. A fachada antiga e o preço acessível me atraíram de imediato. Apesar das advertências sobre sua reputação sombria, atribuí tais histórias ao folclore local. No entanto, desde a primeira noite, percebi que algo estava errado. Mesmo com a energia cortada, uma lâmpada no porão piscava incessantemente. A princípio, pensei que fosse um defeito elétrico, mas ao lembrar que a casa estava completamente desligada da rede elétrica, um calafrio percorreu minha espinha. Decidi investigar. Desci as escadas estreitas que levavam ao porão, cada degrau rangendo sob meus pés. O ar tornava-se mais denso a cada passo, carregado de umidade e um odor metálico. Ao alcançar o piso de concreto, a lâmpada piscante lançava sombras dançantes nas paredes de pedra. No centro do cômodo, um videocassete antigo emitia um zumbido baixo, como se estivesse em funcionamento. Aproximei-me cautelosamente e vi que uma fita VHS girava em seu interior. A tela de um pequeno televisor, coberto de poeira, exibia imagens em preto e branco. Limpei a superfície com a manga da camisa e me deparei com uma cena perturbadora. Uma sucessão de pessoas sentadas em uma cadeira, uma por uma, olhando fixamente para a câmera. Seus rostos eram inexpressivos, os olhos vazios. A qualidade granulada da gravação tornava tudo ainda mais inquietante. Reconheci alguns rostos das fotos antigas que encontrei no sótão. Eram antigos moradores da casa. O último rosto na fita, porém, fez meu coração disparar. Era o meu. Eu estava lá, na tela, sentado naquela mesma cadeira, olhando para a câmera com a mesma expressão vazia. Mas eu nunca havia gravado tal coisa. Um pânico frio tomou conta de mim. De repente, a lâmpada parou de piscar e o porão mergulhou na escuridão. O zumbido do videocassete cessou abruptamente. Senti uma presença ao meu redor, como se olhos invisíveis me observassem. Tateando no escuro, corri escada acima, trancando a porta do porão atrás de mim. Passei a noite em claro, tentando entender o que havia acontecido. Na manhã seguinte, decidi deixar a casa. Enquanto carregava minhas malas para o carro, olhei para a janela do porão. Por um breve momento, vi meu próprio rosto refletido no vidro, mas ele não acompanhava meus movimentos. Ele apenas me observava, com aqueles olhos vazios. Nunca mais voltei. Mas, até hoje, evito espelhos e qualquer superfície refletora. Temo que, um dia, aquele reflexo tome meu lugar. Ninguém falava muito daquele quarto. Era como se ele não existisse. Uma porta de madeira grossa, reforçada com correntes enferrujadas e um cadeado antigo, ocupava o final do corredor da casa onde me mudei para trabalhar como cuidador. A propriedade era grande, isolada, no alto de um morro, cercada por mata fechada. Os donos, um casal idoso, passavam boa parte do tempo na cidade, e minha função era manter tudo em ordem. Quando perguntei sobre aquele cômodo trancado, a mulher apenas desviou o olhar e disse que era um depósito velho, mas a forma como disse, seca e apressada, não me convenceu. Algo ali não fazia sentido. Durante o dia, a casa era silenciosa, mas à noite, algo mudava. Os estalos da madeira pareciam ecos vivos. O vento sussurrava pelas frestas como se carregasse palavras. E aquele quarto, o clima ao redor dele era diferente. O ar ficava mais denso,
pesado. Sempre deixavam todas as luzes da casa acesas, inclusive à noite, como se temessem o escuro. Achei estranho, mas não questionei. Até a terceira madrugada. Foi quando ouvi a primeira batida. Seca, forte, ritmada. Como se algo, ou alguém, estivesse do outro lado da porta, batendo com o punho fechado. Fiquei paralisado, olhando o corredor iluminado por lâmpadas amareladas. Esperei em silêncio, achando que podia ter imaginado. Mas a segunda batida veio logo depois, seguida por uma terceira. E então, um choro. Baixo, infantil. Um soluço arrastado que parecia estar grudado ao chão. Por favor, apaguem a luz. A voz vinha abafada, mas nítida. Era de uma criança. Um pedido sussurrado entre soluços. O som atravessou meu peito como uma faca. Corri para o quarto e me tranquei. Passei a noite sem dormir, com o coração martelando. Na manhã seguinte, tomei coragem e perguntei novamente à senhora. Ela empalideceu. Você ouviu? Murmurou. Eu assenti. Ela abaixou a cabeça e saiu da sala. O velho me encarou com olhos fundos e disse apenas: nunca apague as luzes. Depois se levantou e foi atrás da mulher. Aquilo não era normal. Não podia ser. Na noite seguinte, deixei um gravador ligado no corredor. Precisava de provas. Queria mostrar a alguém, qualquer um, que não estava enlouquecendo. Quando escutei os passos leves e o choro recomeçar, não saí do quarto. Só rezei para que não aumentasse. E não aumentou. Mas no dia seguinte, ao ouvir a gravação, senti o estômago virar. As batidas estavam lá. O choro também. E uma nova frase: por favor, não deixem ela entrar. A voz ainda era infantil, mas algo nela parecia errada. Como se houvesse duas vozes em uma, distorcidas. E no fim da gravação, antes de cortar, ouvi o som das correntes se mexendo sozinhas. Tentei sair da casa naquele dia, mas o carro não funcionou. O telefone estava mudo. Era como se algo não quisesse que eu fosse embora. Comecei a ficar paranoico. Revirei arquivos antigos, papéis esquecidos no sótão. Encontrei uma foto velha, com um casal bem mais jovens e uma menininha entre eles. Tinha um olhar triste, quase apagado. Atrás da foto, uma data, 1987. Nenhuma outra imagem dela em lugar nenhum. Nenhuma menção, nenhum retrato na casa. Como se tivessem tentado apagar sua existência. Na quinta noite, os pedidos ficaram mais urgentes. A voz repetia: por favor, por favor, por favor, apaguem a luz. E então, ela vem com a luz. Ela acorda com a luz. A cada palavra, as lâmpadas tremeluziam. Senti o ar gelar, como se estivesse dentro de um túmulo. As paredes pareciam respirar. Quando me aproximei do corredor, o chão sob meus pés estava molhado, pegajoso, como se tivesse chovido sangue. A porta tremia, as correntes esticavam sozinhas. E o choro não parava. Na sexta-feira, o casal sumiu. Suas camas estavam intactas, mas eles não. Não havia sinais de arrombamento. As roupas, os documentos, tudo estava ali. Mas nenhum rastro deles. Foi quando decidi que precisava entrar naquele quarto. Peguei ferramentas e comecei a cortar as correntes. Cada golpe no cadeado fazia a casa inteira estremecer. Quando finalmente consegui abrir, o fedor me atingiu como uma parede. Um cheiro de coisa morta, antiga, podre. O quarto era pequeno, sem janelas, sem móveis. Apenas uma cadeira de madeira no centro e marcas profundas no chão, como arranhões de unhas. Nas paredes, desenhos infantis riscados com algo escuro, talvez carvão, talvez sangue seco. Uma espiral era repetida em todos eles. No canto, havia um cobertor sujo e uma boneca de pano com o rosto arrancado. Então ouvi atrás de mim o som da porta se fechando sozinha. A luz piscou e se apagou. O silêncio foi absoluto por alguns segundos, até que o choro recomeçou. Mais perto. Mais alto.
como se estivesse dentro da minha cabeça. Ela tá aqui. A voz vinha de todos os lados. Ela acordou. Algo se moveu no teto. Rastejava como uma aranha, mas tinha braços. Eu não conseguia enxergar com clareza, só sentia a presença. Um frio cortante percorreu minha espinha. A boneca se mexeu sozinha. Me levantei, tateando a parede, tentando achar a maçaneta. De repente, senti uma mão pequena segurar meu pulso. Não era firme, era leve, mas gélida. O choro parou. Apaga ela. Foi a última coisa que eu vi antes da luz voltar por um instante e revelar uma sombra no canto. Uma figura disforme, com olhos brilhantes e um sorriso que não pertencia a um rosto humano. Corri. A porta se abriu sozinha e me joguei para fora, fechando com força. Tranquei novamente com tudo que encontrei. Depois disso, não dormi mais. Os donos da casa nunca mais apareceram. O carro voltou a funcionar 2 dias depois. Fui embora sem olhar para trás. Meses depois, li numa notícia antiga que aquela casa já tinha pertencido a um orfanato fechado por maus tratos e desaparecimentos inexplicáveis. Uma criança sumida. A única pista era um desenho de uma espiral embaixo da cama. Hoje moro longe, numa cidade onde as luzes nunca apagam. Mas às vezes, quando tudo está quieto, ouço uma batida na parede do meu quarto. Sempre 3 vezes. Depois, o mesmo choro abafado. E a voz de uma criança que sussurra: "Por favor, apaguem a luz."